Boa tarde, eu sou o aluno Paulo Rocha. Eu vou dar continuidade no tema falando sobre queimada, relação sobre economia, na região ali do estudo de caso, que foi na Chapada dos Veadeiros, e também um pouco sobre a história, né, e sobre essa região centro-oeste. Então, para que a gente possa entender um pouco, essa relação ela começou na década de 50, devido ao excelente potencial do Cerrado para a expansão da fronteira agrícola. Ou seja, eles fizeram um estudo, verificaram que ele tinha um potencial para um crescimento agrícola. Onde teve esse início de processo da incorporação do bioma, né, na economia agrícola do país. Exemplos não faltam nos meios de comunicação, onde mostram o efeito destrutivo das queimadas, não só no meio ambiente, mas também na saúde e na economia em si para o país. Então, dando continuidade aqui no slide, a gente vai falar um pouco dos causadores desses incêndios, principalmente aí nessa região. Eu pontuei aqui como os agricultores, depois eu vou dar uma dentro também. O que acontece, os agricultores? O que eles fazem? Eles empregam o fogo para fins agropecuários, como, por exemplo, renovação de áreas de pastagem, remoção de material acumulado em plantações de cana-de-açúcar e etc. Então, tornando-se assim uma alternativa geralmente eficiente para eles, rápida e de custo relativamente baixo, quando comparado a outras técnicas, né? Então, aí a gente consegue perceber um pouco do mal que faz esse tipo de agricultura de precisão, né, e desmatamento. Então, o que a gente pode tomar por si? Que economicamente as queimadas são uma irracionalidade, né? Uma vez que desperdiçada a enorme quantidade de energia daquele meio ambiente, empobrecendo o solo, aumenta em si a necessidade da adubação química, que aí, no caso, vai gastar mais dinheiro. Além do país ficar mal visto internacionalmente, porque já que o Brasil é um país que produz muita commodity, né, vende muita matéria-prima, o que acontece? O mercado internacional são rigorosos e fazem grandes restrições, né, aos produtos que em qualquer fase do ciclo de vida prejudicam o meio ambiente. Então, um exemplo, eles verificaram que onde foi produzida aquela soja foi feito desmatamento. Para que aquilo tenha sido produzido, então já é uma restrição e até uma não venda do produto, né? Então tem essa relação. Eu pontuei aqui também um pouco sobre a saúde, porque o meio ambiente é a gente, somos nós, seres humanos. Também, a economia acaba caindo no nosso bolso, como ser humano. Então, exemplo, essas queimadas na saúde é uma causa de muitos males, né, devido ao fato de coincidir com uma época mais seca do ano. Então, agravando doenças respiratórias, de pele, e que isso foi constatado por estudiosos de saúde que vêm observando isso em considerável aumento no índice de doenças como bronquite, asma, asma alérgica, né, no caso, né, pneumonia e rinite. Então, aquele governo, aquela população vai ter um maior gasto com o hospital, né, para curar esses tipos de malefícios que a queimada causa. Ali na Chapada dos Veadeiros também a gente pode falar não só os próprios agricultores, né, que vão perder com clima seco, baixa umidade, então para a produção deles ali acaba que fica inviável também, e economicamente para a economia da região, que no caso é o turismo. Eu mesmo em 2021 ia fazer uma pequena viagem para lá, eu lembro que eu não viajei por conta da queimada. Então, ou seja, eu como turista e como vários outros turistas também deixaram de ir por conta das queimadas, então acaba prejudicando, certo? Então, eu também queria dar um adentro sobre o cuidado descuidando. Foi uns termos que eu li nos artigos que a gente colocou como referência,
que é assim, o cuidado de fazer um açoeiro, que exemplo, tem alguns laudos, né, das investigações que mostram que essa queimada de 2017, ela começou naquela região onde eram feitos ali mais os açoeiros. Por quê? Quando é feito um açoeiro, mesmo ele que seja para tentar ajudar, acaba que prejudica, porque naquela região fica mais seca, fica sem umidade, fica com cinza. Então ali acaba se tornando mais um ambiente com maior combustão para que seja para que ocorra outras queimadas. Então, ambiente seco, clima seco, temperatura alta, vai ser bem mais fácil com que isso ocorra. Então a gente tem que ter esse olhar aí de sensibilidade para com esse cuidado também, né? Tentar prestar mais atenção nessas questões. Então essa é a parte que me coube, que é falar um pouco sobre a economia relacionado às queimadas.